Olha aí a questão número 3. Um gerador de 36 volts de força eletromotriz e de 0,2 ohms de resistência interna alimenta um resistor de 7 ohms como mostra a figura. Determina a indicação do voltímetro suposto ideal, isto é, de resistência infinita, tá? Então, ele botou aqui um voltímetro e quer marcar a tensão que esse voltímetro vai marcar, tá? Ora, para eu saber a tensão desse voltímetro, o que foi que nós aprendemos? Deixa eu só voltar aqui, pronto, ó. Nós aprendemos que se eu tenho uma resistência, deixa eu mudar aqui bem rapidinho a cor, essa caneta, tá? Para a gente continuar aqui resolvendo essa questãozinha, tá? Então, vamos relembrar aqui voltímetro e amperímetro. Primeiro, se eu tenho aqui um circuito e tenho dois resistores, por exemplo, ligado aqui a uma tomada, tá? R1 e R2, tá? Então, se eu tenho aqui uma tomada, uma bateria, passa uma corrente. Se passa uma corrente, vai ter tensão. Se eu quero saber a tensão desse resistor, V1, eu vou pegar esse resistor V1 e vou botar um voltímetro aqui em cima. Então, lembre-se que o voltímetro é ligado em paralelo. Se eu quiser a tensão V2, eu vou pegar aqui o resistor R2 e vou ligar aqui um voltímetro nele, tá? E vou ter aqui um voltímetro em paralelo. Aí eu vou ter o valor de V1 e de V2. Então, o voltímetro ele mede a tensão. E lógico que voltímetro é R vezes I, a resistência vezes a corrente. Ok? Então, o voltímetro ele é sempre ligado em paralelo. Então, lembre-se disso, vestibulando. Ó, se aparecer no vestibular, tá aqui um resistor R1, como é que eu devo ligar um voltímetro nele? Em paralelo. Então, o voltímetro mede a tensão no resistor e ele está sempre ligado em paralelo com o resistor que ele quer medir. Já o amperímetro, tá? O amperímetro, ele quer medir a corrente que vai passar pelo resistor R1. Então, se eu tenho aqui um resistor R1 e quero saber o valor dessa corrente 1, eu coloco o amperímetro em série. Então, o amperímetro, ele é ligado em série, tá? Então, nós vimos que o voltímetro, ó, era ligado em quê? Em paralelo. Já o amperímetro é ligado em quê? Em série. Ok? Então, não esqueça disso no vestibular. Voltando à questão, ó, eu estou vendo que esse voltímetro está ligado em paralelo, tá? Nesse resistor de 7 ohms aí, tá vendo? Então, se esse voltímetro está ligado em paralelo, o que é que eu vou fazer? A indicação desse voltímetro vai ser quem? Vai ser, ele está ali no resistor de 7 ohms, então eu posso achar a indicação desse voltímetro da seguinte forma: a indicação do voltímetro vai ser a resistência vezes a corrente. Ora, quanto é a resistência que está lá? Observe que o voltímetro está no resistor de quanto? De 7 ohms, né? Ele está em paralelo aqui, ó, então ele está no resistor de 7 ohms. Se ele está no resistor de 7 ohms, a tensão aí desse voltímetro vai ser R vezes I, tá? Então, eu vou procurar aí R vezes I. Lembrando aí, vestibulando, que nesse caso aqui, ó, o voltímetro está em paralelo. Então, a indicação desse voltímetro aí vai ser essa resistência vezes a corrente. Então, vai ser 7 ohms vezes I, ok? Então, voltando lá para a questão, nós vamos resolver para vocês lá no cantinho e vai ser o seguinte: quem é a resistência? 7. Então, está faltando a corrente. Então, eu tenho que saber quanto é o valor dessa corrente aqui, ó. O valor dessa corrente I. Aí, vocês aprenderam que aqui eu tenho 36 volts e que essas duas resistências estão em série. Então, como é que eu vou achar o valor dessa corrente I? Né? Eu vou fazer aqui no cantinho, que vocês sabem que V total é R total vezes I, tá? Quanto é a tensão lá? 36. Quanto é a resistência total? Ó, eu tenho 7 e 0,2. Então, a resistência em série, eu vou somar. A resistência total vai ser quanto? 7,2 vezes I total. Aí eu encontro a corrente, substituo aqui e tenho a indicação do voltímetro, ok? Então, repetindo, vamos voltar à questão e vamos fazer direitinho aí para vocês. Tá aí, essa daqui, perdão. Vou apagar aí essa questão e ele pediu qual vai ser a indicação do voltímetro. Nós vimos que o voltímetro está ligado em paralelo com o resistor de quanto?
ó, com esse resistor de 7 ohms, ok? Então, se ele está em paralelo com esse resistor de 7 ohms, quem vai ser a tensão desse voltímetro? Vai ser 7 vezes a corrente que passa por ele, tá? Então, a tensão no voltímetro vai ser a resistência vezes a corrente que passa por ele. A resistência lá é 7, então eu tenho que achar a corrente. Tá aí, ó, a resistência lá que ele deu, ó, foi 7 ohms. Então, como é que eu vou fazer isso daí? Eu vou pegar aqui, ó, a tensão nesse voltímetro, tá em paralelo, ó, com esse resistor de 7, tá vendo? Então, vai ser 7R vezes I. Então, vai ser 7 ohms vezes I. E a corrente é a corrente que passa aqui no circuito. Como é que eu acho essa corrente que passa no circuito? Então, já sei que vai ser 7 vezes I. Só que eu tenho que achar aí o valor da corrente. Como é que eu acho o valor da corrente? Aí vocês aprenderam. O valor da corrente vai ser a V total, R total vezes I total. O V total lá é 36 volts. O R total vai ser a soma, 7 mais 0,2 que estão em série. Aí vou ficar 36 dividido por 7,2. Aí eu encontro essa corrente total, dividindo 36 por 7,2. Eu encontro o valor dessa corrente total, substituo aqui e encontro a tensão do voltímetro. Ok? Vai para cá, vestibulando. Então lembre-se, o amperímetro ele é ligado em série ao circuito. E lembre-se que o amperímetro, como é ligado em série, a resistência dele tem que ser a mais baixa possível. Nas questões de vestibular, de livro, a gente diz que ela é ideal, ou seja, zero. Lógico que não existe zero, mas a gente didaticamente considera zero. Por quê? Porque se ele vai ficar em série no circuito, se ele tiver alguma resistência, então em vez de ser R1 mais R2 mais R3, vai ser R1 mais R2 mais R3 mais a resistência do amperímetro. Então ele vai interferir na medição. Então tem que ser, na prática, um amperímetro com a resistência mais baixa possível para não interferir na resistência, porque no circuito. Porque na hora que você coloca o amperímetro no circuito, ele vai ser uma resistência a mais ali para fazer parte da resistência total. E lembre-se que o amperímetro é colocado, o voltímetro é colocado em paralelo. Então, se o voltímetro é colocado em paralelo, a resistência dele tem que ser infinita na prática, no ideal, nos exercíciozinhos que vem em vestibulares, a gente considera nulo nos livros, ou infinita a resistência do voltímetro, porque se ele está ligado em paralelo, não pode passar a corrente por ele, tá? Então, a corrente continua passando lá pelo resistor e ele precisa da resistência do resistor e da corrente para dar a tensão, é R vezes I. Então, teoricamente, a gente considera o voltímetro com resistência infinita, tá? Então, lembre-se, voltímetro ideal, ele é ligado em paralelo, voltímetro ele mede a voltagem, tá certo? E sua resistência interna é infinito. Tende ao infinito, é a maior possível na prática, tá? O amperímetro, ele mede corrente elétrica, ele é colocado em série no circuito e sua resistência ideal é que ele tenha resistência zero e na prática é muito pequena, ok? Então vamos voltar agora e vamos para uma próxima questão.